Boa noite, quero cumprimentar você que me assiste com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma transmissão, a gravação aqui da mensagem do Evangelho de Cristo. Eu geralmente faço uma introdução, mas acho que hoje vamos resumir aqui, né? Você que já acompanha o nosso trabalho sabe do que se trata. Então passemos para a parte principal, que é a mensagem, ok? Nessa noite estaremos lendo o Evangelho segundo relatou Lucas, no capítulo 14, a partir do verso 15. Você que tem aí sua Bíblia, como de costume, vamos dar um tempinho para você pegar. Sempre digo aqui, sempre que você ouvir a mensagem da Palavra de Deus, sempre tenha um exemplar da Bíblia por perto, para acompanhar e também analisar se o que está sendo pregado está sendo de maneira fiel ao que está escrito. Então, terceiro evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 14, a partir do verso 15. Aqui o título nos diz: a parábola da grande ceia. Estaremos lendo do 15 até o 24. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, Jesus, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: venham, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos, a uma, começaram a se desculpar. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por desculpado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por desculpado. E outro disse: me casei e por isso não posso ir. Voltando o servo, contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga aqui os pobres, aleijados, cegos e coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: saia pelos caminhos e atalhos e obrigue a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Se você ler o contexto, a segunda parte do capítulo 14, que é o trecho do verso 7 ao verso 14, o Senhor está dando uma lição sobre não querer sempre ser o primeiro, não buscar honrarias, né? E o tema que ele falava com os seus ouvintes era de procurar sempre estar junto de pessoas que não necessariamente têm algo a te retribuir. Então, se você vai convidar alguém para um jantar, para uma festa com você, que você não busque alguém que tenha posses e que possa te presentear de alguma forma. Não. Chame pessoas que não tem muito o que te
com o que te retribuir, e que você as tenha ali na sua casa, na sua festa, na sua confraternização, apenas pela presença delas, não é? E que uma das recompensas para quem chegar à eternidade seria estar à mesa de Deus, né, com Ele, também como recompensa da humildade, né? Também, sempre é bom ressaltar isso. Boas obras não garantem o céu para ninguém, mas a humildade é uma característica de quem tem ao Senhor na sua vida, né? Então, apenas como introdução, antes de entrarmos no texto de hoje, o que o Senhor estava ensinando antes dessa passagem a partir do 15 era isso, sobre humildade, sobre recusar honrarias, sobre não querer os primeiros lugares numa festa, não querer estar sempre em prioridade, né? Mas tratar o teu próximo como superior a você. E no verso 15, agora temos aí a introdução feita, o contexto aí explicado, agora temos o tema de hoje. Respondendo a essa lição sobre humildade, sobre todas essas coisas, alguém no meio daquele público diz: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Bem-aventurado, eu expliquei em algumas lives atrás, mas é sempre bom ressaltar. Bem-aventurado é uma expressão que significa mais do que feliz, mais do que sortudo, mais do que alguém que está indo bem na vida. Bem-aventurado é uma expressão que significa alguém que recebeu o favor de Deus, alguém que é agraciado pelo Senhor, alguém que vai bem não pela sua própria sorte, pela sua própria capacidade, mas porque o Senhor é com ele. Então, sempre que você lê na Escritura Sagrada, bem-aventurado aquele que, sempre entenda dessa forma, vai bem com a graça de Deus, caminha pela bondade do Senhor, aquele que tal. Então alguém responde ao Senhor com uma frase, né, aparentando até querer mudar de assunto, né? O Senhor estava falando da recompensa dos humildes, da recompensa daquele que não busca coroas, que não busca os tronos, que não busca as honrarias deste mundo, e alguém dá uma resposta meio esquisita, né? Bem-aventurado aquele que puder, né, se assentar à grande mesa do grande rei. Aproveitando a deixa, o Senhor Jesus já encaixa essa nova parábola, né? Uma parábola é uma história que não necessariamente tem embasamento em uma história real, não é aquele famoso dito baseado em fatos que realmente aconteceram, não, pode ser uma história 100% fictícia, mas que tem uma lição, uma moral por trás dela. E essa história aqui, uma parábola, ou seja, simbólica, né, começa da seguinte forma. O Senhor relata a história de um homem rico, né? Ele é chamado, de acordo com as traduções, por dois nomes, como um senhor, então alguém com uma autoridade, alguém com posses, alguém importante, não é? E existe uma tradução que vai chamar um pai de família, um termo parecido com isso. Enfim, esse homem, ele tem algumas pessoas ao redor dele. Vamos aí listar os personagens dessa história, né? Ele é o dono de uma grande casa e ele tem um servo. Ele tem um servo que
recebe ordens dele, que leva recados, leva convites, comunicados, né? Para que ele não tenha que se deslocar. E os outros personagens são os convidados deste homem de grande importância. Usando a imaginação, quem que geralmente você convida para uma festa na sua casa? Quem geralmente você convida para festejar com você, quando você faz aniversário, quando você quer comemorar algo que aconteceu na sua vida e você faz um churrasco e você compra muita coisa? Geralmente você chama pessoas mais próximas, geralmente você chama seus parentes, seus amigos, vizinhos, pessoas dentro deste convívio mais próximo, né? E este homem fez isso. Ele deu uma grande ceia, uma grande festa. E é bom que se diga que ele manda 2 convites. Repare que no verso 16, o Senhor diz que este homem havia dado uma grande festa e ele já havia convidado muitas pessoas. Quando você vai estudar na cultura daquela época, quando alguém chamava convidados para uma grande festa, eram enviados 2 convites. O primeiro, avisando que haverá a grande festa. Daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2 ou 3 dias, enfim. E o segundo convite é no dia da festa. Por quê? Se você considerar que o relato aqui seria por volta de 2000 anos atrás, eles não tinham calendário, eles não tinham o despertador no celular, alarme, nada para lembrar, né? Então era muito ainda rudimentar, era muito raro, eram muito raros os meios de se contar o tempo, de se marcar quanto tempo falta para alguma coisa, né? Então, eventos importantes não eram avisados uma única vez. Então, essa festa, assim como todas as grandes festas daquela época, não fugiram dessa regra. No verso 16, o Senhor diz que aquele homem deu uma festa e convidou a muitos. Verso 17, à hora da ceia, ou na hora da ceia, ou seja, quando a comida já estava preparada, os assados, as sobremesas, as bebidas, enfim, tudo pronto, tudo posto à mesa, ele envia o seu servo para avisar esses convidados, ainda que já soubessem que a festa aconteceria, ainda que foram avisados antecipadamente, no momento em que eles deveriam se achegar, esse servo sai. E ele sabe o endereço, ele sabe o nome de cada um dos convidados. Mas o Senhor ele vai dar aqui alguns casos apenas de convidados que foram chamados, que foram incluídos na lista daquele homem, mas que, desculpem o termo um pouco duro, mas que tinham, segundo suas convicções, tinham mais o que fazer, né? Não deram a devida importância para a ceia daquele senhor, daquele homem importante, né? No verso 18, o Senhor diz que todos, repare que, como eu disse agora há pouco, ele vai listar 3 casos, mas não foram apenas 3 que recusaram. Ninguém fazia uma festança enorme para convidar 2 ou 3 pessoas. O texto é muito claro.
todos os convidados recusaram. Então aqui é algo para se causar até um certo escândalo, né? As pessoas mais próximas, as pessoas amadas, queridas por aquele homem, recusaram, desprezaram o convite para a ceia. Todos a uma, quer dizer o quê? Ao mesmo tempo, no mesmo dia, da mesma forma, recusaram com argumentos diferentes, como leremos adiante, mas deram desculpas para não ir àquela ceia. Primeiro exemplo, um dos convidados diz, olha, diz ao servo, né, que foi renovar o convite, eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Parece uma desculpa um tanto esfarrapada, né? Como é que você compra um terreno, você já comprou, você já pagou, e depois que você comprou é que você vai conferir o terreno? Então, a desculpa não é convincente, né? Comprei um terreno e agora eu vou lá verificar a largura, a extensão, como é esse terreno. Então, assim, ó, eu prefiro ir lá para olhar o meu terreno do que ir para a ceia deste homem. O segundo disse ao servo, comprei 5 juntas, 5 pares de bois e vou experimentá-los. Rogo-te, eu peço-te, que me desculpe. Ou melhor, peça ao Senhor, ao responsável pelo convite, ao dono da casa, consequentemente dessa grande ceia, que me desculpe, né? Mas eu tenho que ir testar o meu equipamento de agricultura, que era o equipamento daquela época, né? Não existia o maquinário que existe hoje, né? No agronegócio, mas naquele tempo se fazia os chamados carros de boi. Então se colocavam bois fortes, né, que puxavam aquele maquinário que ia arando a terra, que ia preparando a terra aí para a plantação. E assim como o exemplo anterior, cabe o questionamento. Mas você comprou primeiro para depois verificar se estava tudo certo? Aquele homem, um homem que tinha terras, né? Esse segundo convidado, com certeza um fazendeiro, alguém que tinha terras, alguém que compra gado, não é alguém com pouco dinheiro, né? Então ele compra ali o seu aparato, ainda que animal, né, para agricultura, e ele dá essa desculpa, ó, depois que eu comprei, agora eu vou lá verificar se esses bois estão saudáveis, se o equipamento tá em ordem, e por causa disso, diga ao Senhor da festa que eu não vou poder ir. E que ele me tenha por desculpado. O terceiro dá, ao meu ver, a pior das desculpas. O terceiro diz, olha, eu me casei. E por isso não posso ir à festa. Diga, né? Aliás, esse nem pede para que seja desculpado, né? Mas, de todo modo, ele dá uma desculpa, né? Me casei. Esse nem tem o trabalho que os outros tiveram de elaborar um argumento, né? Fala, ó, me casei. Como quem diz, a minha vida de casado agora é mais importante do que o banquete deste homem que se lembrou de mim, né? Então diga a ele que eu não vou. E antes de prosseguir com essa parábola, é sempre bom já deixar clara a aplicação.
O Senhor Jesus, ele está falando, contando essa parábola, apontando para Ele próprio. Ele é o Senhor do banquete. Ele é o Senhor da grande ceia. Ele é aquele que tinha, há 2000 anos atrás, os seus convidados, que era o povo de Israel. A palavra, essa mesma escritura vai nos dizer, não é? Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, veio para os que eram seus. Ele conta isso nessa parábola. Aquele Senhor convidou os seus. Convidou amigos, convidou pessoas próximas, pessoas que ele tinha convívio. E estes deram as costas, desprezaram. Mas essa parábola não diz respeito apenas ao povo de Israel, porque você pode estar me dizendo, mas eu estou assistindo essa live aqui do Brasil, o que eu tenho a ver com o povo israelita de 2 milênios atrás? Tem a ver. Essa parábola também se aplica a nós. Quantas vezes alguém é chamado a deixar a sua vida que leva de qualquer maneira, que diz que é dono do próprio nariz, que apronta, faz e desfaz, e sempre o Senhor tem um semelhante a este servo, levando esse convite. Olha, ainda há tempo. Tema dessa live, ainda há lugar. Olha, você foi convidado. Olha, a sua cadeira está lá. Venha. E é muito comum que alguém dê desculpas. É muito comum que alguém, quando é chamado para dedicar a sua vida ao Senhor, dê desculpas semelhantes a estas. Ah, não, eu tô sem tempo. Estou estudando muito, estou trabalhando muito. Tem uma charge antiga, né? Com certeza aí quem já tem mais de 20, 25 aí, no mínimo, vai lembrar que ela não é recente, já é antiga. De quatro quadrinhos, né? Um jovem cheio das ideias, cheio de energia, e a legenda: jovem demais para pensar em Deus. Segundo quadrinho, um adulto, pensando na faculdade, pensando na profissão, na carreira, e a legenda logo abaixo: ocupado demais para pensar em Deus. Terceiro quadrinho, um idoso, doente, fraco, cansado, a legenda: cansado demais para pensar em Deus. Quarto quadrinho, a imagem de uma sepultura, e a legenda: tarde demais para pensar em Deus. E a realidade destes convidados, simbolizados aqui nessa parábola, e nos dias de hoje. Cada um, ao seu modo, dá a sua desculpa. Não, mas eu não... Alguém até diz uma falsa humildade, né? Ah, não, mas eu não sou digno. Ah, mas eu bebo, eu fumo, eu traio minha mulher, eu faço, eu desfaço. Quando eu parar, eu me achego a Deus. Quando é o contrário. Se achegue a Ele. E assim Ele se achega a você e vai te purificando dessas maldades do seu coração, dos vícios. O primeiro movimento não é tentar resolver com a força do braço, mas é aceitar o convite do Senhor e se achegar. Então cada um dá a sua desculpa. Mas aqui Jesus dá 3 exemplos específicos: posses, trabalho e casamento. O primeiro comprou um campo. O primeiro
comprou um novo terreno, um novo lote, uma nova propriedade. Quantas pessoas estão presas às suas posses? Quantas pessoas não têm tempo para sequer lembrar que Deus existe, porque está com a cabeça grudada na tela do computador, em planilhas, em contas, mas eu tenho que administrar, eu tenho tantas terras, tantas casas, tantas posses. Não dorme, e quando dorme, dorme à base de medicamentos, porque está enraizado o seu coração nas suas posses. Você pode estar me dizendo, mas eu não tenho posses. No que isso se aplica a mim? No pouco que temos. Muitas vezes o nosso coração está preso ali. No pouco que temos. Ah, mas eu tenho uma única casa. Mas você fica caçando o que fazer. Você fica caçando o que mexer. Vira a sua idolatria pessoal. Muitas vezes o seu carro. E quando vem um humilde servo, uma pessoa ali que não tem pretensão nenhuma, a não ser levar a mensagem da esperança do Evangelho até você. E você diz, não, mas eu tenho as minhas coisas para eu cuidar. Eu tenho o que eu já conquistei, o que eu já comprei, o que eu já adquiri, para eu melhorar, para eu vender, comprar um novo, e vive-se em torno disso. Não se ganha dinheiro para viver, mas se vive para ganhar dinheiro. Primeiro exemplo, então, posse. Segundo, trabalho. Alguém que comprou um equipamento e agora vai testá-lo. Este homem, aqui um fazendeiro, ele se mostra alguém muito ocupado. Alguém que acompanha de perto o seu trabalho, pode ser que ele tinha ali seus funcionários, mas tem que estar ali dia e noite. Muitas vezes o trabalho excessivo também nos afasta do Senhor. Muitas vezes alguém não se contenta, fala, não, um emprego só é pouco, eu vou ter 2, 3, eu quero ganhar mais e mais e mais. Tem tudo a ver com o primeiro exemplo. Eu quero trabalhar mais para eu ter mais coisas, para eu comprar mais terras, para eu comprar mais veículos, para eu comprar, para eu ter, para eu... Né? E muitas vezes o trabalho se torna também um ídolo. É claro, a palavra diz, o trabalhador é digno do seu salário, quem não trabalhou que também não coma. É princípio você trabalhar para ter o teu sustento, mas não de modo que este trabalho te prenda, a tua vida é dedicada somente ao trabalho. E esses dois homens desprezam o chamado do grande rei, do grande homem que estava convidando. O terceiro, sempre aqui aplicando, o homem aqui é o Senhor. O Senhor chama alguém que diz, não, mas o meu casamento não me permite servir a Deus. O meu casamento não me permite ter uma vida de fé porque minha mulher vai se desagradar, minha mulher não concorda, meus filhos não concordam. Só que este mesmo evangelho também vai dizer, pelo relato escrito, né, do próprio Jesus, relatado pelos seus apóstolos e discípulos, ele dizendo assim, aquele que amar mais mãe, pai, filhos, cônjuge, mais do que a mim, este não é digno de mim. Então,
é o perigo deste terceiro caso. Alguém que usa como desculpa não o que tem, o que quer adquirir, mas o outro. Não, eu não vou procurar mudar a minha vida, eu não vou procurar ao Senhor, porque quem está comigo não concorda. Porque quem está comigo tem outra visão, outra filosofia de vida, outra crença. Mas qual desculpa essa pessoa, e talvez essa pessoa seja você que me assiste, qual desculpa você vai dar no último dia? A palavra diz que morrer é se desligar deste corpo, dessa matéria, e estar frente a frente com Deus. Que desculpa? Vou usar aqui o nós, né? Que desculpa nós daremos? Ah, eu vivi no vício, na farra, porque minha esposa também era da farra. Ah, porque o meu pai e minha mãe sempre foram, então eu também decidi ser. Obrigado. Essa desculpa não vai colar. E continuando aqui a parábola, a história, o servo relatando ao seu senhor, os três convidados e com certeza os outros, mas a história aqui foca nesses três. Este senhor fica irado e ele diz, ele nem cita num primeiro momento esses convidados, ele só dá um novo direcionamento para aquele servo. Olha, esquece isso então por hora. Sai pelas ruas, pelos becos e traga, nessa tradução minha aqui não, mas eu já li em outra que dizia, traga quem você achar pelo caminho. Aqui ele exemplifica, né? Coxos, aleijados, cegos. Mas são só pessoas doentes que são encontradas pelo caminho? Se você seguisse ao pé da letra agora o que esse servo está falando, e saísse pelas ruas, essa hora, 10 e pouco da noite, que é a hora que eu estou gravando essa transmissão aí para você que assiste posteriormente, você encontrará todo tipo de pessoa. Você encontrará pessoas assim, voltando do trabalho, vigilantes, pessoas que trabalham na madrugada, né? Mas você também encontrará outros tipos de pessoas que se enquadram nessa lista aqui. Vá pelos becos. Isso se aplica aos nossos dias. Muitos são convidados. Muitos, muitos. Hoje ninguém pode dizer que não conhece o Evangelho de Cristo. Você vê pela internet, você vê pela televisão, embora pela televisão haja uma grande ressalva a se fazer, né? Enfim, mas qualquer pessoa hoje pode ter uma Bíblia, não é mais tão caro, tão difícil de encontrar. Igrejas, ainda que haja mercenários, mas ainda igrejas sérias em todos os bairros, desde bairros nobres até na periferia. Convite é espalhado aos milhares, aos milhões. Mas cada um dá a sua desculpa. Mas essa lista, ela se expande. Ela não se trata apenas de pessoas doentes, de cegueira, paralíticos, não. Se você sair pelas ruas, semelhante àquele servo, você vai encontrar a prostituta, você vai encontrar o viciado em droga, você vai encontrar o ladrão, você vai encontrar a pessoa que está saindo, andando sem rumo porque tem a cabeça perturbada e já não encontra sentido para a vida. São estes que compõem essa lista, que compõem esse grupo do qual o Senhor deu essa ordem. Saia e
traga-os. Este aqui é o segundo grupo. O primeiro foram os convidados. Pessoas, muitas vezes com posses, pessoas que estão numa condição até mesmo religiosa, né? Quanta gente, infelizmente, que crê ainda que por frequentar um templo, o nome no céu está garantido. Por bater ponto na igreja no domingo e na semana age da mesma forma, como se nunca esteve, né, na igreja. No domingo está lá cantando, ouvindo a mensagem, fazendo suas petições ao Senhor. Na segunda-feira está lá mentindo, traindo a mulher, fazendo e desfazendo. Isso é religiosidade hipócrita. Então, muitas vezes, estes convidados, e como eu disse agora há pouco, os convidados simbolizam sim o povo de Israel e simbolizam também a igreja apóstata, a igreja que está buscando o Senhor só pela questão material. Quanta gente hoje não quer mais ouvir o Evangelho, quer ouvir a revelação. 3 exemplos aqui perfeitos. Quer ouvir um eis que te digo, porque eu vou conseguir uma casa nova, porque eu vou ter um patrimônio maior, porque eu vou me casar, porque eu vou fazer, porque eu vou acontecer. E quando ouvem o convite, venha, renuncie o pecado, vive uma nova vida. Ah, não. Para esse não, para isso não, para isso eu não tenho tempo não. Essa primeira lista ficou para trás. A segunda também é atendida pelo servo. Pessoas de todas as categorias. Pessoas sofridas, pessoas doentes, são trazidas. E o servo, dessa vez, ele chega feliz. Na primeira, ele chega desanimado, né? Olha, os convidados desprezaram o convite. Nessa segunda, os coxos, paralíticos, cegos, enfim, que ele saiu pelo beco, eles vieram. E ele chega empolgado para o senhor da casa e diz, olha, a galera que eu chamei toda veio e ainda há lugar. Ainda tem cadeira, ainda tem lugar. Verso 23, respondeu-lhe o Senhor, saia pelos caminhos e atalhos. Então ele manda aquele servo sair a terceira vez. E obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. No primeiro grupo ele convida formalmente pessoas que muitas vezes entendiam ter direito de serem convidadas, que acreditavam serem dignas de estar lá ao ponto de recusar, falar, estou desprezando esse convite, eu mereço estar na ceia, esse Senhor que faça outra ceia e me dê outra oportunidade. O segundo grupo vem, mas ainda que o pedido foi atendido, não foram muitos. Todos que ele chamou, ele trouxe. Cegos, aleijados, ele trouxe. Mas ele olha no salão, mas ainda tem cadeiras. E o Senhor diz, então saia pela terceira vez. E obriga. É interessante explicar esse obriga. A palavra diz que não é por força nem por violência que se traz alguém para o Evangelho. Mas quem sai para dar as boas novas da salvação, para levar o Evangelho, não vai vazio. Ao menos não deve ir. Alguém que sai para falar de Jesus, em via de regra, recomenda-se, né, que esteja tocado, cheio da presença de Deus.
seja uma pessoa que está fazendo aquilo levado pelo Espírito de Deus a fazer aquilo, não apenas de maneira protocolar. E este obriga, ele tem a conotação de convencimento. Claro que na parábola, o obriga é naquele sentido de pega pelo braço e traz. Força, não é? Mas, quando trazemos para os nossos dias, no sentido de evangelizar, é o convencimento do Espírito de Deus. Quando o Senhor nota a preocupação daquele servo, ainda há lugar, e ele dá essa resposta, obriga-os a vir, é tipo assim, se ainda há lugar é porque ainda falta algo a se fazer. Então, que lição que nós tiramos disso? Que ainda há algo que se fazer. Que ainda há pessoas ao nosso entorno que precisam ouvir uma mensagem como essa. Que precisam ouvir a mensagem do Evangelho, que independente de quão fundo é o poço em que elas estejam, ainda há lugar na ceia, no banquete do grande rei. Ainda há lugar aos pés da cruz. Para aquele que se arrepende, para aquele que quer uma nova vida sem interesses egoístas. Repare, os convidados não estão na festa. Os convidados tinham interesses financeiros em mente, e interesses particulares, enfim, interesses egoístas. Estes não estão ocupando aquelas cadeiras. Estão de fora. Quem que chegou? Aquelas pessoas que estavam com a vida detonada. Quem que o Senhor chama ainda hoje? Aqueles que estão com a vida detonada. A palavra diz que o Senhor não veio para os que estão sãos, mas para os que estão doentes. O Senhor não veio para aqueles que se acham santarrões, mas para aqueles que reconhecem que são miseráveis pecadores e necessitam de um Salvador, não somente para que a sua vida aqui faça sentido, mas além, na eternidade, para que encontrem um caminho de paz, frente a frente com o nosso Senhor. Em qual dos grupos que nós estamos? Se você olhar para dentro de você. Aqui eu nem quero falar somente do papel do servo de convidar, mas do papel do convidado, do papel daquele que é chamado. A ceia. Será que estamos no primeiro grupo? Daqueles que estão sendo chamados e estão apresentando desculpa após desculpa? Será que quando você ouve o Senhor falar com você, você que está afastado, você que já esteve no caminho do Senhor, mas uma pessoa X te magoou, o seu Zezinho, a Dona Maria, lá não sei aonde te magoou, e por isso você dá as costas para a cruz de Cristo. É um dito antigo, mas é verdadeiro. Se você saiu do caminho do Senhor por causa de pessoas, você nunca esteve no caminho por causa de Jesus. Será que não estamos neste primeiro grupo? Estou falando de estamos, para haver uma proximidade. Será que não estamos protelando? Olha, eu sei que eu posso ter uma nova vida, eu sei que eu preciso estar perto do Senhor, que eu preciso seguir o caminho de Deus, mas
mas isso, mas aquilo. Toma cuidado. A palavra não dá defeitos, não dá especificidades para os convidados, mas diz que eles estavam numa boa. Estavam bem. E ainda assim recusaram o convite. Segundo grupo, doentes. E numa outra tradução, não somente doentes, mas pessoas encontradas nos valados, pessoas largadas, pessoas sem identidade até. Talvez seja o teu caso. Alguém que já não encontra sentido na vida. O convite dessa ceia, relatada nessa parábola, e que na vida real é o convite do nosso Senhor, ele é exatamente para você. Venha. Ah, mas eu tô assim. Venha como você está. E se você já está, olhe em volta e tenha essa mentalidade. Ainda há lugar. É muito comum que alguém diga, ah, mas eu já estou no caminho do Senhor e quem não quer que se lasque. Desculpe o termo, mas é a mentalidade de muita gente hoje. Ah, já falei muito. Ah, já chamei muito. Mas o convite não acaba quando acaba a tua paciência. A porta da graça ainda está aberta. Terceiro grupo, obriga-os a entrar. Nos nossos dias, um trabalho de convencimento. Convencimento não se faz num único dia. Convencimento requer amizade, proximidade. Como é que vamos trazer uma pessoa para Cristo se nem conhecemos o que está acontecendo na vida dessa pessoa? Aqui já não é nenhum convite mais, né? Traga-os. Traga-os primeiro para você, então conheça, tenha amizade, visite, conheça as dores dessa pessoa e apresente o caminho da cruz para essa pessoa. E no último versículo deste trecho, o Senhor faz uma declaração muito séria. Aqueles convidados que desprezaram o convite não provarão a minha ceia. Tocando em miúdos, não estarão comigo. Isso é muito sério. Quantas pessoas que debocham, né? Ah, que eu vivo minha vida da maneira que eu bem entender. Eu faço o que eu quiser, a vida é minha. Deus me aceita como eu sou e tantas outras mentiras. E o Senhor é muito claro. Os convidados que desprezaram o convite não terão um segundo. Após a morte, não terão uma segunda chance. Realmente, para quem já morreu, não há mais o que ser feito. Se morreu amarrado, acorrentado aos seus males, aos seus pecados, não há mais o que ser feito. Mas para quem está vivo, para quem ainda tem o fôlego de vida, ainda há a ocasião, ainda há o período do convite, ainda há tempo.
A frase principal dessa parábola é: ainda há lugar. Ainda há lugar para todo tipo de pessoa. Ainda há lugar, como eu disse antes, vou repetir, ainda há lugar para o ladrão. A palavra diz que ele roubava, deixe a sua vida de roubo. Aquele que se prostituía, deixe a prostituição. Aquele que adulterava, deixe o adultério. Aquele que se curvava a ídolos, deixe a idolatria. Ainda há lugar. O convite está feito. O convite está em pé, como se diz, né? A questão é como que cada convidado recebe ou dá importância a este convite. A palavra nos diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira quer dizer, de uma forma que nem o autor achou palavra para descrever, então de tal maneira, de uma maneira absurdamente maravilhosa, que entregou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não seja condenado, mas tenha vida eterna. Este é o Evangelho, puro e simples. Ele entrega o seu Filho para que você tenha acesso a esta ceia. Mas existe um outro lado dessa ceia. Um outro lado dessa parábola que está registrado no capítulo 22 do Evangelho segundo Mateus. E aqui eu quero focar em apenas 4 versículos. Estaremos lendo então agora no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, a partir do verso 11. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não estava vestido com as vestes nupciais. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui com vestes comuns? Sem o traje nupcial? E ele ficou mudo, não teve resposta. Então ordenou o rei aos servos: amarrai-o, pés e mãos, e lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, poucos, porém, escolhidos. Mateus vai dar uma outra roupagem, um outro foco para a mesma parábola. Alguém tenta invadir esta ceia, o banquete do rei, com o seu método, com a sua religiosidade, com os seus achismos. Mas o problema, como eu disse agora há pouco, no verso 15 de Lucas capítulo 14, que foi o começo do nosso texto aqui, alguém disse, né, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Alguém acha que a parte principal é chegar à ceia do grande rei, mas não se importando como vai chegar. Alguém que diz, não, eu vou viver da minha maneira lá no último dia, eu dou um jeito de entrar, pelas minhas obras. Então, quando Jesus responde com essa parábola a fala daquela pessoa, bem-aventurado aquele que comer pão no reino, e juntando com o relato de Mateus, dessa mesma parábola, alguém quer entrar no banquete do grande rei sem as vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro.
Quando ele diz aqui veste nupcial, você, claro que é uma parábola aí, com festas de pompa, geralmente você vai a caráter, né? Isso não é só cultura daquela época, mas até hoje ainda existe, né? Vem a caráter. Também existe um a caráter para se entrar no reino de Deus. Também existe uma maneira de se entrar, não é de qualquer forma. E essa maneira é uma só. E as vestes aqui não está falando da tua camiseta, da tua... Não. As vestes aqui são simbólicas. É como está a tua vida. As vestes comuns ou vestes apropriadas, brancas, nupciais, se referem a uma vida manchada pelo pecado, manchada pela maldade, manchada pelo engano, e a veste purificada pelo sangue de Jesus. Na última transmissão falávamos, né, sobre a purificação comparada à potassa dos lavandeiros, né, o sabonete daquele que esfrega um tecido, ou a purificação pelo fogo feita por um profissional que trabalha com metais, com ouro, enfim. Só vai entrar neste banquete, só vai entrar no reino aquele que tiver as vestes lavadas no sangue do Cordeiro. É uma sujeira, o pecado é uma sujeira que só o sangue de Jesus pode limpar. Nenhum nome, nenhuma entidade tem esse poder. A nenhum outro nome foi dado pelo qual possamos ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. O convite, repito, ainda está de pé. Ainda há lugar. Mas ainda existe apenas uma porta de entrada para este banquete. E é a porta do evangelho de renúncia, é a porta do evangelho que é estreita, que não é larga. É a porta que é Cristo. Que você possa receber esse convite e recebê-lo como o segundo e o terceiro grupo receberam. Pessoas muitas vezes detonadas, pessoas doentes, largadas, desprezadas. Não é? O primeiro grupo, convidados, encontrados em suas mansões, suas fazendas, não quiseram. O segundo grupo eram os não reconhecidos pela sociedade. Talvez você esteja nesse patamar. Talvez sua família, talvez seus amigos, talvez ninguém mais lembra que você existe. Mas o convite do grande rei ainda está valendo para você. A cruz ainda está acessível. A porta do banquete ainda está aberta. O caminho é estreito, mas ainda é possível de ser atravessado. Cabe a nós olharmos para dentro de nós, olharmos para o nosso interior e responder a seguinte pergunta: como estamos recebendo este convite? E também vale para quem já está na igreja há muitos anos, tá? Lembre-se, os convidados conheciam o dono da casa, conheciam o Senhor, conviviam com o Senhor. E na hora que o convite chegou, e esse convite simboliza a volta do Senhor Jesus, a hora que chegou o momento de ir, não estavam prontos.
repetindo a frase estúpida do começo dessa transmissão, tinham mais o que fazer. Também se aplica a você que já está no caminho há muitos anos, mas está disperso. Acorda. Acorda. O dia do banquete chegará, o dia em que a trombeta do grande rei soará nos 4 cantos. Não será um dia silencioso. Para com essa conversa de arrebatamento secreto, para. A palavra diz que se ouvirá nos 4 cantos, o convite final será ensurdecedor. Mas não vai dar tempo de correr para esfregar as vestes, para limpar, para se consertar, para liberar perdão, para se reconciliar com teu pai, com tua mãe, com teu filho. Não vai dar tempo em cima da hora. A hora que o convite, e nós nos assemelhamos a estes convidados, seja de qual categoria que for, o convite já foi feito há 2000 anos. O Filho de Deus já estava lá cravado na cruz, este foi o primeiro convite. Não espere o segundo para tomar uma atitude. O convite de que a ceia está posta é a volta do Senhor. Aquele servo não esperou aquele homem arrumar os seus carros de boi, o outro verificar a terra, o outro tocar adiante a vida de casado. Ele não esperou, ele voltou. E a palavra do Senhor é clara: nenhum daqueles que não estavam prontos ou que encontraram coisas melhores para fazer, nenhum deles provará da minha ceia, nenhum deles entrará na minha casa. Então que você possa abrir o seu coração para o convite do Senhor. Ainda há lugar. Ainda há uma cadeira, ainda há um espaço independente de quem você seja. Você pode me dizer, mas você não faz ideia o que eu faço da minha vida. Você não faz ideia o quantas pessoas eu já prejudiquei. Não há maldade tão grande que o sangue carmesim do Cordeiro não possa purificar. Não há. O único pecado sem perdão, chamado na Escritura de blasfêmia contra o Espírito Santo, simplificando para quem ouve, é recusar o convite do perdão, recusar o convite de Cristo. É o único pecado que não será perdoado. Se renda hoje ao Senhor, aceite esse convite maravilhoso e tenha uma nova vida, não sem dores, não sem dificuldades, mas completa, com um vigor a mais para enfrentar o amanhã. Essa é a mensagem que não eu, mas que o Senhor tem para nossas vidas. Você que está à beira do caminho, aceite o convite. E você que é convidado há muito tempo, tome cuidado. O segundo convite será explicitado, será alarmado para toda a humanidade no último dia. Mas naquele dia não haverá mais tempo de correção. Corra antes desse grande dia. A palavra diz que o dia do Senhor será um dia de densas trevas, um dia de choro, um dia de remorso, um dia em que muitos dirão: o tempo passou. Que você possa compartilhar essa live com as pessoas que precisam ouvi-la. Aquele nome que o Senhor colocar no teu coração ou já está colocando neste momento, envia. Ah, mas é uma pessoa que eu não falo com ela. É a primeira que você tem que enviar. Deixa o Senhor
usar a tua vida para que a mensagem deste, que é o maior convite, o mais importante que alguém pode fazer para você, que esse convite seja espalhado pelos meios que nós temos hoje. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor toque o seu coração com essa mensagem e vamos estar finalizando com uma oração. Pai Santo, Pai Eterno, quero agradecer por cada vida que está acompanhando agora no ao vivo e que assistirá essa transmissão posteriormente. O teu convite continua de pé, Senhor. Mas que o Senhor venha tirar o nosso coração de pedra e colocar um de carne, e que realmente possamos receber de bom grado, que realmente a semente caia em boa terra e que recebamos a mensagem do Evangelho, que recebamos, Senhor amado, a transformação diária, o arrependimento diário, para que estejamos sempre com as vestes purificadas pelo sangue do Teu Santo Filho, para que naquele segundo convite, para que no grande dia do Senhor não sejamos pegos desprevenidos, mas que tenhamos entrado com confiança no Teu reino, não pelo nosso mérito, não pelo que fizemos, mas pelo que o Senhor fez. Nos ajuda a perseverar. E aqueles que ainda não encontraram o caminho, traga-os, alcança-os, que através dessa mensagem, que alguém escute no lugar mais esquecido, no lugar mais desprezado. Mas a Tua palavra diz que o Senhor veio para evangelizar também os pobres, também os desprezados, também aquele que não tem esperança, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Agradecemos por essa oportunidade de compartilhar com tantos dos quais eu nem tenho conhecimento. Não tenho conhecimento do alcance dessa transmissão, Senhor, mas isso não importa. A nossa petição é que o Teu reino avance através deste trabalho e o Senhor nos conforme a imagem do Teu Filho. Assim agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que você possa ter assistido essa transmissão. Se você chegou no final, volte no começo, assista, vale a pena. E, se assim o Senhor nos permitir, domingo que vem, por volta aí de 9, 10 da noite, estaremos aí com mais uma transmissão, mais uma gravação da mensagem do Senhor, da mensagem da Palavra de Deus. Uma excelente semana, um excelente feriado, e que você guarde essa frase no seu coração. Ainda que nesses dias agora descansando, né? Talvez você saia para trabalhar independente. Ainda há lugar. E você? Como responde esse convite? Até mais.